Cumprimento a todos com a paz do Senhor. E aqui a missionária Fátima Aburejo, diretamente aqui do templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do campo da UTI espiritual, unidade de uma terapia intensiva para a tua alma. E hoje, queridos, vamos falar, eu digo assim, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas fraquezas que acometem nosso corpo, nossa alma, nosso coração, mas há um Deus perdoador, há um Deus que nos chama pelo nome, há um Deus que nos conhece, há um Deus que nós, por mais que nós pequemos, não os deixamos em apuros e nem surpresos com as nossas não poucas decepções que trazemos a Ele. Mas neste dia, vamos meditar aqui em Zacarias, no capítulo 8, o versículo 12, 13 e 14. Medite, porque assim o Senhor falou comigo poderosamente aqui neste momento. Porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo isto. Aleluia. E há de acontecer, ó casa de Israel e casa de Judá, que assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim eu vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu não me arrependi. E assim eu tornarei a pensar nestes dias, fazer o bem a Jerusalém e a casa de Judá, não tem mais. Entenderam o âmago desta mensagem? Entenderam ali a grandeza de Deus, dizer, olha, eu sei e o que você tem feito, eu sei o quão você me desagradou, eu sei o quanto a casa de Judá e a casa de Israel me incomodou, deixou de me adorar, eu sei, mas eis que eu tenho promessa de prosperidade para vocês, mas lembrem que eu agi eu pesei a minha mão contra o povo de Israel e contra o povo de Judá, mas eu me arrependi do mal que iria fazer para eles, e eu tornei a estender as minhas mãos, porque eu sou misericordioso. E esta é a confiança que temos nele. Falhos nós somos, eu aqui a mais falha, tá? A mais falha, mas nesta questão ele fala aqui, e haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus dará o seu orvalho, e eu farei que o restante deste povo herde tudo isto. Não quer dizer aqui que Deus está dando um bônus, Ele está dando um prêmio para que você ande errante, porque você está abusando da fidelidade dele, abusando da misericórdia dele. Tem um trecho que eu gosto que diz, considerai, tá? Considerai a justiça e a grandeza do Senhor. Deus, do jeito que Ele é amor, Ele também é o Deus da justiça. E Ele vai pedir prestação de contas a cada um de nós. Ele vai pedir que a gente continue ali no centro da sua vontade, porque haverá um momento do acerto de contas. E nada, irmãos, preste atenção, nada fica à revelia de Deus, nada fica ali oculto aos olhos de Deus. Mas uma alegria para o cristão é esta, que diz que a
causa de nós não sermos consumidos pelos nossos pecados é porque a sua misericórdia, ela se renova a cada dia. Cada dia a misericórdia do Senhor, ela vai nos alcançando. Cada dia a misericórdia e a graça do Senhor, ela vai ali nos atingindo. O que nós não podemos, sob hipótese alguma, é fazer pouco caso desta palavra. É levar assim, eu sei que eu estou salvo, salvo para sempre. Não, vai ter um momento que você pode perder a salvação. Tem algum momento que você vai fraquejar. E se você não tiver a oportunidade de pedir a graça, a misericórdia do Senhor, fatalmente você será entregue às trevas exteriores, tá? A Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dentes, tá? Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas a notícia boa de hoje é que a gente fala num Deus perdoador. A gente não fala naquele Deus tacanho que está ali com a foice e a enxada ali para detonar a gente, para acabar, não. Estamos no tempo da graça, estamos no tempo da misericórdia, estamos no tempo do Senhor ali estender as suas mãos e dizer: meu filho, minha filha, eu te compreendo. Você pensa que eu não vi? Você pensa que eu não contemplei? Não há nada oculto aos olhos do Senhor. O Senhor foi pregado aqui hoje e ainda essa semana eu conversei exatamente sobre isso com uma pessoa da minha família. Eu disse assim: Deus vinha todo dia conversar com Adão, ali no paraíso. Adão estava nu, Eva estava nua, mas eles não se apercebiam que estavam, porque não havia maldade neles. Quando houve a queda do homem, quando Deus chegou para conversar, todo final de tarde Deus vinha conversar com Adão. Deus disse: Adão, Adão, cadê você? Por que tu se escondes? Ele disse: eu vi que tu ia chegando e eu me escondi por causa da minha nudez. E o Senhor fala: Adão, quem te disse que tu estavas nu? Então, a maldade, naquele momento, a maldade entrou ao homem. Naquele momento, a maldade foi descoberta. Por quê? Mas Deus tinha dito para não fazerem aquilo. Então, assim mesmo é conosco. Deus nos dá diretrizes, Deus nos dá orientações. Não, isso não pode. Mas no momento de fraqueza, no momento de fragilidade, no momento de tensão, no momento de opressão, no momento de, olha, os dardos inflamados do maligno, nós, eu, você, seu pai, sua mãe, sua tia, o pastor, o coordenador, o ministro, o evangelista, tá? Ele vai fazer algo que vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Tem uma pregação muito interessante de um pastor norte-americano. O cara era um pastor conhecidíssimo a nível mundial. É antiga essa pregação, bem antiga mesmo. E ele vai, a plateia lotada, ali a igreja lotada, e ele vai e ele diz: olha, eu não posso estar aqui. Eu pequei contra o Deus do céu. Eu não sou digno de estar aqui. E ali ele relata para toda a comunidade daquela igreja, da qual ele era um dos líderes, se não o líder maior. E ele foi fiel, tanto a Deus como para toda a igreja. Ele disse: eu não sou fiel, eu não sou capaz de estar aqui. E ali ele chorava e ele pedia perdão à igreja. Ele não perdeu o seu ministério, irmãos, tá? Se alguém ainda hoje lança isso em rosto, mas lembra, não, naquele dia e tal, lança em rosto, isso aí já provém das mais densas trevas, porque a Bíblia diz que o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento e deles não lembra jamais.
Quem lembra todo dia e quem inculta na nossa cabeça é o diabo, Satanás e os seus adeptos, Satanás e a sua trupe, Satanás e a sua equipe, tá? É sempre, um pastor falou certa vez, eu digo é mesmo, é a desordem, é a ordem na desordem. Eles têm ordem de destruir a vida da gente. Eles têm ordem de nos compelir a pecar, ordem de nos orientar a pecar. É a ordem na desordem, é a ordem no caos. O caos é isto, é estragar como meu esposo muitas vezes coloca, a criação maior de Deus. Nós fomos feitos com perfeição. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando nós estamos aqui, o inimigo está interessado justamente em nos tirarmos daqui. Porque quem já está lá fora já é dele, já está fazendo a vontade dele, já está ali já é meu, fato consumado. Ele quer desorientar, ele quer destratar, ele quer destruir a obra-prima de Deus, que é o homem. Ele quer destruir a mim e a você. Mas aí eu venho com um discurso bonito, eu venho dizendo, um discurso santo e bonito, dizendo que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Para isto se manifestou ele veio exatamente para destruir. O inimigo bem quer, ele bem projeta, ele bem tenta, ele bem joga, e ele lança, ele vai com seus dardos, ele vai com os seus cheiros, ele vai com as suas astúcias, ele vai com as suas oferendas. Mas aí o cristão, mesmo em algum momento de fraqueza, ele cede, aí depois ele toma a postura de filho. O quê? Igual o filho pródigo. O quê? Vou ficar nessa não. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Portanto, eu nem sou digno de ser chamado teu filho. Sabe o que é que o pai faz? Será que ele vai jogar no lamaçal do pecado? Será que ele vai enxotar? Será que ele vai chutar? Será que ele vai dizer para o mundo todo, dizer para a família toda? Ele vai ali hostilizar? Não. Ele coloca anel. Ele dá um nome. Ele faz um banquete gordo. Ele faz um banquete, ele faz uma festa e diz que alguém fica até com ciúme, e não é nada mais do que um irmão. O irmão fica até com ciúme. Eu estou aqui esse tempo todo, nunca me desse nem um cabrito. Agora esse teu filho aí que chegou e tu desse um bezerro cevado. Dá até inveja em quem está ali, andando eternamente, sinceramente, em inteireza de coração. Mas são esses, por isso que a Bíblia diz que os fracos, os frágeis, são quem precisa de médicos. Só quem vai buscar o médico é quem está doente. Então nesta noite a gente vem buscar o médico Jesus. E o médico Jesus vem com esse histórico dizendo que ele perdoa os nossos pecados, lança no mar do esquecimento dele, não joga no rosto jamais. E diz assim: e há de acontecer, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como você foi uma maldição, claro, se você está em pecado, você amaldiçoou a bênção de Deus. A bênção de Deus, você lançou, você esqueceu por um momento a bênção de Deus, a promessa de Deus. Assim como foste uma maldição entre os gentios, assim eu vos salvarei. Aleluia! E sereis uma bênção. Não temais, esforce as vossas mãos. É isso que ele diz. Não tema, esforce as suas mãos. Tá? Fez, está feito, aconteceu, sofreu, pagou o preço, pagou, vai pagar, porque tudo que o homem plantar, certamente se fará, certo? Mas aí quando você tem um encontro com Deus, você diz assim: Senhor, foi até aqui, igual como ele faz, quando ele coloca a ferrolho no ar, até aqui e não mais adiante. E ele diz para mim e para você nesta noite: tragada foi a morte espiritual, tá? Tragada foi a morte na vitória. Deus te abençoe e eu te abençoo em nome de Jesus.